Corredores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Corre Com Elas. Eu sou a Jaque, sou corredora amadora, estudante de nutrição e divido os microfones com a Camila. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Corre Com Elas. Eu sou a Camila, sou professora de português e de espanhol e hoje nós vamos bater um papo incrível com uma pessoa também incrível, que é comunicadora, marketing esportivo e treinadora de corrida da BH Race. Nós estamos aqui com a Carol. Olá. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, né, o convite para estar aqui com vocês, né, para bater um papo sobre esse assunto que a gente gosta tanto. E estou aqui, né, à disposição de vocês para conversar, né. Carol, muito obrigada por aceitar o convite. E hoje nós vamos falar sobre a importância da assessoria para o corredor de rua. Afinal de contas, no que a assessoria esportiva vai agregar para o corredor? Carol, você pode falar um pouquinho para a gente? Assim, normalmente, pergunta muito comum, o corredor fala assim: poxa, mas quando eu sei que é o momento de procurar uma assessoria esportiva? Isso realmente é muito comum, sabe, Jaque? E aí a gente pode dividir os corredores em dois grupos, né? Primeiramente, aquele grupo de corredores que vai começar a correr, ou que está ali bem no início, e ele não sabe nada ainda sobre esse mundo da corrida, né? Então, é importante ele avaliar se já é interessante para ele entrar numa assessoria. Para a gente, é sempre uma indicação, né? Porque quanto mais cedo você entra na assessoria, menos erros você comete na corrida, porque você vai fazer todo o seu treinamento com uma orientação. Mas às vezes a pessoa está ali na dúvida, né? Porque ela nem sabe se gosta de corrida ou não, ainda não foi picada pelo bichinho da corrida, né? Então, assim, é muito importante ela avaliar isso, assim, estou gostando de correr, quero evoluir, então acho que eu vou procurar uma assessoria de corrida. Acho que é interessante a pessoa que está começando a fazer essa avaliação prévia, assim, se ela realmente gosta e se ela quer evoluir. Agora, o corredor que já tem ali uma constância, que já gosta, né, que já fez até algumas provas inicialmente e que quer evoluir, às vezes quer fazer uma distância mais longa ou quer correr mais rápido, pode ser também que ele esteja com medo de se machucar, né, não saiba como evoluir, tenha chegado no famoso platô também, né, não consegue mais sair daquele mesmo lugar, daquela distância, né, então é importante ele procurar uma assessoria para que ele faça mesmo esse acompanhamento, né, e consiga evoluir cada vez mais. Então, acho que é mais ou menos isso. Corredor iniciante, viu que está gostando de correr, vai lá e procura uma assessoria. E o corredor já experiente, quando quer evoluir, dar um passo a mais, procurar assessoria também. Já ajuda muito. Vamos já aproveitar para falar desse passo para quem está começando agora na corrida. Olha como que é importante, a gente sempre fala que vem trazer conteúdos relevantes para vocês que estão em todos os níveis da corrida. Então, olha só, para você que está começando agora, com certeza já passou pela sua cabeça assim, olha, eu quero começar a correr, viu que está gostando da corrida, que pode melhorar e começa a pensar nos objetivos, né? Carol, conta pra gente sobre essa importância de estabelecer metas pessoais na corrida para essa pessoa que está entrando numa assessoria. Então, a gente trabalha bastante com essa questão das metas. Eu gosto até de pegar a palavra motivação, né? Que nada mais é do que ter um motivo para você agir, né? E as metas são bem isso, né? A gente tem ali um foco, uma prova que a gente quer fazer ou algum objetivo de saúde que a gente quer alcançar e aquilo vira ali um alvo para você acordar todos os dias para treinar, para você se lembrar, eu quero chegar naquele nível, eu quero alcançar aquele objetivo. Então, por isso eu vou treinar, né? Então, assim, a gente gosta de trabalhar com essas metas, a gente avalia de acordo com cada atleta. Tem atleta que não gosta de fazer prova, então a gente vai buscar uma outra alternativa. Tem atletas que gostam de fazer provas demais, então a gente vai, tentar organizar ali, né, ver o que é interessante para ele ou não, né, até às vezes descartar uma prova ou outra, mas sempre ter ali uma meta para se trabalhar, porque isso ajuda a manter o foco. A gente que gosta de correr já precisa de uma meta, imagine, né, aquela pessoa que não gosta, né? Então a gente precisa realmente trabalhar com essas metas, com esses objetivos também. E pensando em distâncias, pensando em provas, é bem esse o objetivo, né? Justamente para traçar as estratégias para que esse
corredor consiga correr determinada distância, determinada prova até determinado tempo. Para fazer a prova com prazer, Sim. sem dificuldade, sem chegar mal, sem às vezes, né, terminar a prova e precisa ficar ali uma semana de molho, porque não estava preparado para aquela distância ou que seja para aquele ritmo ainda. E assim, Carol, já entrando um pouquinho na questão da prevenção de lesões, porque a gente até conversa muito, né, Cá? O corredor, quando ele começa a treinar, normalmente ele treina muito, ele erra muito mais por excesso, por fazer muito do que fazer pouco. E como que a assessoria ela vai ajudar nessa prevenção de lesão? Como que entra esse planejamento? Quando a pessoa entra na assessoria, normalmente a gente faz toda uma avaliação, né, da rotina, do contexto de vida daquele corredor. Então a gente avalia, né, a parte física, a parte da rotina, os treinos que ele faz, se ele faz fortalecimento, se não faz, indica, né, a quantidade de treinos que são interessantes para ele atingir aquele objetivo e sempre pensando em trabalhar numa evolução gradual. Porque é muito comum que aconteça isso que você falou, né? Às vezes o corredor está ali empolgado, então ele vai querer fazer várias provas, vai querer também acompanhar o amigo, né, que corre um pouquinho mais rápido, e isso pode fazer com que ele acabe tendo uma lesão. Então a gente indica, né, que ele faça uma evolução gradual, então a gente passa treinos específicos, né, para cada momento, né? A gente trabalha muito com ciclos na corrida. Por exemplo, às vezes você quer fazer uma meia maratona, então a gente vai começar a trabalhar ali na base, né, alguns treinos um pouco mais leves, uns ritmos mais tranquilos também ali no início, para o seu corpo ir adaptando, para você criar uma resistência, melhorar o seu condicionamento, trabalhar ali sua capacidade aeróbia. Então a gente faz uma base boa para aí sim dar start nos outros níveis de treinamento. Então, mais para frente a gente vai inserir, né, alguns treinos de velocidade, com ritmos mais fortes. Às vezes, dependendo da sua prova, a gente pode incluir um treino com subida. Então, assim, a gente vai criando adaptações graduais para não forçar o seu corpo logo no início, né? Você vai ter aquele choque e pode acabar se lesionando. E uma outra coisa interessante também é a questão de que a gente ouve muito falar, né? Que, você tem que mudar o seu padrão de movimento na corrida, tem que ter a pisada de tal jeito. A pisada certa, o movimento de braço certo. Exatamente. Então a gente passa toda essa orientação para que ele corra da forma mais natural possível e às vezes passamos alguns educativos, alguns exercícios de fortalecimento, de mobilidade, que vão ajudar, né, a ele ter mais força, mais flexibilidade, mais mobilidade e assim prevenir também essa questão das lesões. Né? Caso não tenha jeito, aí a gente já indica outras áreas, né? Fisioterapia, enfim. Ortopedia, exato. E assim, normalmente, a nível de curiosidade, o que as pessoas mais buscam? Velocidade ou distância? Tem ou é bem dividido? É bem dividido, sabe? Mas eu vejo o pessoal mais buscando distância ultimamente. Acredito que muito porque tem uma divulgação maior, né, das provas, as pessoas querem já fazer, às vezes, 10 quilômetros, meia maratona, até maratona também. Então, assim, tem crescido muito o número de corredores que praticam distâncias mais longas. Então, acredito que esteja um pouquinho mais na parte da distância. Mas corredor... Você, Carol? Eu? Assim, só um parênteses. Só um parênteses. E você nessa, né? Como que você tá nos seus treinos? Você busca o quê? Velocidade, distância? Então, eu gosto muito de prova longa, né? Eu falo que eu me encontrei realmente nas distâncias mais longas, gosto de ficar ali correndo, enfim. Só que eu quero também agora melhorar o meu pace, porque eu já fiz essas provas longas e agora estou em busca de bater meus tempos, né? Ter meus RPs. Então, estou trabalhando bastante velocidade agora para no ano que vem fazer uma prova longa bem, né? Então, uma prova longa rápida. Mais rápida, exatamente. Estou com esse foco aí, buscar mais uma maratona, se Deus quiser. Ano que vem será o ano. Sim. As outras maratonas. Pode falar, Jaque. E ia te perguntar também, em relação ao feedback do treinador. Porque quem nunca treinou com assessoria ou com treinador, às vezes fica em dúvida de saber como que os treinos são passados, como que é essa troca, né? Essa relação do feedback, como que isso é planejado. Você pode falar um pouquinho pra gente? Com certeza. É muito importante, né, que cada atleta passe pra gente um feedback logo depois do treino, pra gente entender como foi, analisar ali também os dados, né? E assim continuar fazendo o planejamento dele da melhor forma, né?
E outra coisa, o treinador, eu até gosto de pensar que a gente não faz uma planilha. Planilha a gente encontra na internet de forma gratuita, né? Não é o mais interessante, mas as pessoas encontram. O papel do treinador hoje, ele é muito maior, né? Ele tem que analisar toda a vida daquela pessoa. A gente até tem a honra mesmo de participar do dia a dia de cada um, assim, conviver às vezes com uma dificuldade, com algum problema que a pessoa está passando, e a gente tem que adaptar todo o treinamento para vivenciar aquilo ali junto com o atleta. Às vezes ele quer parar de treinar, né? Ou se não, está com uma dificuldade muito grande, seja familiar, seja no trabalho, enfim. Então a gente tem que adaptar tudo isso para melhorar, né? E aí o papel do treinador é muito disso, né? Para ajudar ele a ter esse suporte. E a gente, como atleta, a gente tem essa dificuldade, né, de separar o que acontece na vida pessoal e o treino. Porque aquela coisa, às vezes você está ali treinando bem, mas aí a sua vida pessoal, às vezes você está com um pouco mais de estresse, um pouco mais cansado, com um pouco mais de sobrecarga em casa ou no trabalho. Isso prejudica o treino, mas a gente tem um pouco de dificuldade de entender e de aceitar que isso possa acontecer. E muitas das vezes, realmente não papel, mas eu falo assim, o treinador ele vem realmente para te abrir os olhos e te mostrar que vai acontecer, que vai diminuir e que precisa trabalhar com calma, com paciência e que vai entrar nos eixos ali, com certeza. Isso Com mesmo. certeza, ele vai Porque ajudar você a se às vezes adaptar, né? sozinho a gente não consegue perceber. Não, eu vejo muito isso nos atletas, sabe? Às vezes eles vão fazer algum treino que é um pouquinho mais desafiador e aí eles ficam assim, Carol, não consegui fazer o treino, tive dificuldades e tudo. Só que aí eu vou entender ali o que aconteceu realmente, né? Não são só os dados ali que vão do relógio, né? Tem muito mais coisas envolvidas. Então eu vou verificar, né, se aquela pessoa às vezes teve uma rotina estressante na semana, se ela se alimentou bem, se hidratou, se dormiu. Eu pergunto tudo isso, né, no feedback, porque tudo isso vai influenciar no treino. Às vezes a gente está passando, por exemplo, por essa onda de calor agora. A hidratação, ela é fundamental, né? Então, assim, a pessoa às vezes está um pouquinho desidratada, vai ter um pouquinho mais de fadiga, não vai render tanto no treino. Então é importante ela passar todos esses detalhes para o treinador, para que ele consiga avaliar e até readaptar. E ser mais assertivo, né, no treinamento. Exatamente. Tem aplicativos, né, das assessorias, que nós colocamos esses feedbacks que nós podemos colocar até com relação ao nosso ciclo menstrual, porque interfere bastante. É um assunto que nem sempre nós tocamos por conta própria, mas muitas pessoas nos perguntam e nós mencionamos, mas é importante destacar isso também, porque interfere bastante. Sim, né? Interfere muito no nosso resultado, no nosso desempenho. E, Carol, quero saber de você, tanto como treinadora, quanto como corredora, falo por nós também, que quando a gente fala assim, nossa, eu corri uma maratona, aí a pessoa pergunta, né, quantos quilômetros? 42 quilômetros. Mas você correu uma maratona, a pessoa pensa assim, vou correr uma maratona. Eu acho que as pessoas devem pensar dessa forma. Camila pensou assim, vou correr uma maratona. Aí sábado tá lá correndo uma maratona. Super simples, Foi né? simples. Acordei e fui correr. Conta para nós e para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para os iniciantes, como que é esse processo de preparação. Então, sou sua aluna lá na assessoria. Carol, meu objetivo agora é correr uma maratona. Vamos nos preparar para uma maratona? Como que é essa preparação? Como que é essa personalização de um treino para quem quer correr? Explica pra gente, explica para as pessoas que estão vendo como funciona esse ciclo da maratona. Claro, e é um ciclo que é o meu xodó, inclusive, porque foi muito especial para mim, né, passar por todo o processo. Mas pode falar de uma meia maratona se você quiser agradar a Jaque também, tá? Claro, não, falo dos dois. Não, vamos falar de maratona, falar porque de maratona, é um objetivo, é um objetivo. Ano que vem, vamos maratonar. Não, Jaque já é ultra. Eu fiz ultra, aí, ó. mas eu pulei. Eu não agi corretamente. Eu ainda não fiz maratona, mas ano que vem eu faço 42, então, Olha, gente, é muito apropriado. sugestivo. É muito apropriado. E aí, já coloquei lá na minha planilha os meus objetivos, você viu que eu quero me preparar para uma maratona. Como que funciona? Desde o tempo, temos tanto tempo até a prova. Como funciona o ciclo para a maratona? Explica para o pessoal. Então, Cá, é importante, né, o atleta que quer fazer uma maratona, ele já tem uma certa experiência na corrida. Muitas pessoas, às vezes, veem as outras fazendo maratona, acham legal, né, e tudo,
mas elas têm que entender que é um processo, né? Não só do corpo, mas também do mental, de experiência de prova, né? de entender como que você funciona, como o seu organismo funciona também, e que é uma adaptação. Tanto as pessoas que vão começar a treinar, que ficam com aquele medo, não consegui fazer o primeiro treino longo, né, acima dos 20, a gente fala com elas, né, que é um processo de adaptação, quanto para as pessoas que às vezes acham que é super fácil. Não, também é um processo de adaptação. E o ciclo de maratona, ele tem mais ou menos entre 3 e 4 meses, né, para um atleta que já tem uma experiência, né, que já fez algumas meias. E aí ele vai fazer todo esse processo, igual eu até comentei aqui no início, vai fazer uma base, vai fazer depois um treino específico, né, para maratona que ele vai fazer, vamos incluir treinos de velocidade, treinos de acordo com a maratona dele, né, se tiver alguma coisa. Por exemplo, eu fiz agora a meia na maratona de Curitiba, foi uma prova com muitas subidas. Então, se uma pessoa fosse fazer uma maratona lá, provavelmente ela teria treinos de subida, treinos em regiões um pouco mais frias, né, para adaptar a questão da aclimatação, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E tem que treinar o organismo também, né? A gente indica outras coisas, por exemplo, fortalecimento muscular, que é fundamental para quem vai fazer uma maratona, para todo corredor, na verdade, né? Mas para quem vai fazer uma maratona, é por conta do volume, né? Que aumenta porque, de repente, você acorda quinta-feira e tem 18 quilômetros. É assim. Exatamente. E na semana anterior você correu o quê? 10? E a quinta-feira nem é o longão é no sábado. Aí tem o longão que você corre 22, 24, 26, 28, 30 e aí vai. Exatamente. Então você tem que preparar o seu corpo para suportar esse impacto da corrida aí, que chega a ser, né, 2 a 3 vezes o peso do corpo. Então você tem que se fortalecer para isso. Então a gente indica tudo isso para o atleta, o papel da assessoria é muito importante nisso, porque a gente vai falar sobre tudo, vai indicar tanto os treinamentos de corrida, quanto falar, né, sobre a importância de fazer esse fortalecimento, de se alimentar, né, da forma correta, de fazer uma suplementação. Muitas vezes a pessoa não está adaptada, né, a usar géis de carboidrato, às vezes uma cápsula de sal, e é um que é momento necessária. pra gente testar, né? Isso, exatamente. Que aí, da mesma forma, eu estava até falando isso sobre isso ontem, que da mesma forma, né, que a gente treina o corpo para se adaptar, para suportar o impacto, você precisa treinar seu intestino para absorver eu vi que até alguém o carboidrato. Te perguntou se alguma vez já deu ruim com gel de carboidrato, se não bateu bem. Mas aí da mesma forma, o intestino também precisa ser treinado para ele absorver, para você não ter desconforto, e isso tudo é no treino. Exatamente. A suplementação. E a gente já comentou isso aqui em outros episódios, quando nós falamos de fortalecimento, né, já que já correu ultra, a Carol também é maratonista, também sou, é muito específico, né? Não é só chegar lá na academia, fazer a musculação com a fichinha, é muito específico. A gente precisa fazer ativações que normalmente outros exercícios não vão proporcionar isso de forma efetiva, né, Carol? Sim, e é importante, inclusive, você fazer uma periodização correta, né? Porque às vezes você está ali fazendo longos com um volume muito alto na corrida, né? Tá fazendo um treino para maratona e aí quer fazer um treino para hipertrofia. Então, assim, seu corpo, né, precisa aguentar, né, tudo isso. Então você tem que fazer uma periodização correta, tanto com o treino de força quanto de corrida, né? E isso acontece para todas as distâncias. Então, para todas as distâncias. Comecei agora na assessoria, eu quero fazer uma prova de 5 quilômetros. Eu vou treinar para isso, treinos de velocidades específicos, nas distâncias específicas. Evolução gradual. Uma meia maratona. Tem todo um planejamento. Exatamente. E uma outra questão, porque assim, acontece muito também, o corredor às vezes ele fica um pouco indeciso. Ele chega para o treinador, eu tenho uma prova de 5, daqui 20 dias eu quero ir bem nessa prova. Porque o treino para 5 km, ele é diferente, por exemplo, do que um treinamento que seja para uma meia. Mas dali a 15 dias, treinador, eu tô com uma meia agendada e eu quero ir bem nessa prova. E é comum. Acontece. Aí vem o papel do treinador também, né? De orientar o atleta para as distâncias que ele vai fazer, porque não adianta nada você fazer uma prova de 5 km se você precisa ter um volume alto para fazer uma meia maratona. Então, assim, você vai adaptar ali o treinamento. De vez em quando até dá para encaixar provas menores em treinamentos para longa distância, mas tem que ser avaliado, você tem que trabalhar o volume semanal, né, para manter, beleza, no seu sábado, ao invés de você fazer o seu treino longo, você vai fazer uma prova de 5 km, mas então eu vou aumentar o volume da sua semana.
Então, às vezes, na segunda-feira você vai precisar fazer um treino mais longo, né? Pra gente equiparar ali e chegar bem no seu ciclo de meia maratona. Assim como um regenerativo no domingo, por exemplo, que é bom para aproveitar essas provas. Exato. Né? Que dá para encaixar ali numa distância de 5, dependendo de qual parte você está do seu ciclo, dá para encaixar ali uma provinha de 10, uma provinha de 5 aos domingos. Se o seu regenerativo for aos domingos, né? Porque nem de todo mundo é, mas quando eu fiz o ciclo, o meu regenerativo era aos domingos, então era bom. Porque podia participar das provas, né? Mas aí tem que contar com a maturidade do corredor. Exatamente, eu ia falar disso. Nem sempre a gente ia devagar, tá? Porque, gente, é Já normal. aconteceu de sentar o pé? Várias vezes. Porque é o ideal? Não. Não, coach, eu vou só pra Sempre. curtir. Só pra Aí cumprir termina a a planilha. prova. Ah, mas é porque... Na emoção, me né? sentindo bem. Na energia do momento ali, aquela prova cheia, todos os seus amigos. Você não vai deixar seus amigos correrem, você ficar atrás ali no seu regenerativo. Eu tô fazendo regenerativo. Então, por isso que a gente conversa muito com o atleta antes, né? Para alinhar tudo isso, porque, gente, é normal, né? Nós que corremos, a gente fica né, rindo assim, também, porque a gente entende. A gente faz. Mentira, a gente não faz. A gente tenta não fazer, né? Mas já aconteceu. Já. Hoje a gente é mais consciente. Sim. Vamos lá? E outra questão é justamente, já que a gente tocou no assunto prova, encaixar a prova toda semana atrapalha no ciclo de treinamento. Sim, justamente por conta disso, né? Muito raro o atleta ter maturidade para ir leve quando é para ser leve numa prova. Normalmente ele quer realmente bater RP, ele quer dar o seu melhor, ele sente a energia da prova e ele vai junto, ele quer acompanhar as pessoas, né? Então é muito importante que ele tenha essa maturidade. Olha, você vai participar de uma prova, então pega leve em algumas, né? Não adianta você fazer provas em ritmo forte todo final de semana, porque isso vai te atrapalhar no seu objetivo maior, muitas vezes. Tanto é que a gente vê muitos atletas que às vezes treinam muito bem, né? Treinam forte e tudo, chegam lá na prova e não têm um desempenho tão bem, né? Por conta disso. Às vezes, né, tem uma fadiga residual dos outros treinos, porque a pessoa pegou muito pesado, né? Então, assim, é importante a gente equilibrar tudo isso, tudo com equilíbrio, né? A organização dos treinos, tudo flui melhor, né? Então, se for para fazer prova todo final de semana, não dá, né? Eu fiz, né, um ciclo pro Raio de Colômbia, foi a prova que eu fiz na Argentina. Foi praticamente um ciclo de maratona. E eu fiquei praticamente uns 4 meses sem marcar prova nenhuma. Para não interromper o ciclo de treinamento, porque assim, a gente mexe tinha... com a planilha toda na semana, né? Tem que dar uma reestruturada. Como o volume era muito alto e justamente eu não queria ir para a prova para chegar lá e às vezes fazer além e durante a semana eu não consegui render para o meu objetivo, que era o principal. Então eu fiquei uns 4 meses, assim, meu primeiro semestre desse ano praticamente eu não encaixei provas, esse ano eu fiz poucas provas. Parabéns. Isso aí, Jaque, muito bem. Um atletazinho. O treinador fica feliz, né? Saúde mental, assessoria contribui, assim, efetivamente? Porque não é só a planilha. Não, a planilha é o mais simples ali da assessoria, na verdade, né? Igual eu estava falando com vocês. O treinador, ele vai montar a planilha, tudo bem, de acordo com o seu objetivo, mas a gente tem que entender que o atleta é muito mais que isso, né? Cada corredor é diferente, tem um estilo de vida variado, tem as suas dificuldades físicas, emocionais, e a gente tem que trabalhar com tudo isso, né? Com essa carga mesmo, para que ele atinja o seu melhor. Eu falo que a gente tem essa missão mesmo de usar a corrida para transformar a vida da outra pessoa. A gente vê muitos atletas chegando para a gente falando, olha, a corrida é a minha terapia. Eu às vezes estou triste, estou precisando ali, né, de desestressar. Eu uso a corrida como a minha válvula de escape. Muitas pessoas às vezes estão passando por dificuldades, mas elas falam, não quero parar de treinar, sabe? A corrida realmente me ajuda muito na minha vida. E assim, nós somos testemunhas disso, né? Eu entendo que
Provavelmente a corrida também mudou a vida de vocês, assim como mudou a minha. Nessa questão de trabalhar o estresse, de trabalhar a ansiedade, de trabalhar, às vezes, até questões de depressão, né? De autoestima. A gente se sente muito melhor quando a gente tem ali uma modalidade que a gente gosta para praticar sempre. Fora o suporte da assessoria em si, em relação a grupos, né? De você ter ali, né? Pessoas. E porque ele te aproxima de pessoas que têm o mesmo objetivo, que estão em busca do mesmo, do evoluir, que curtem a mesma coisa que você. Porque, né, eu falo, treino do sábado, normalmente na assessoria, você faz ali o seu treino e depois é só resenha. É o café da manhã, é o grupo que né, fica por horas conversando, trocando ideia, e isso realmente, eu falo que até mesmo, às vezes as pessoas com algumas questões relacionadas mesmo à saúde mental, pessoa, muitas das vezes, ela tem a tendência a se isolar. Não quer convívio, ela não quer estar junto de outras pessoas e é uma oportunidade muito boa. Carol, como que você como treinadora, quais são as estratégias que você usa, que você estuda, que você vê que podem ser usadas para esses atletas, esses corredores, superarem esses desafios psicológicos? São mais comuns aí que nós nos deparamos diariamente. Quais são as estratégias? Bom, a gente tem um contato muito próximo com o atleta ali, né, para dar esse suporte, para entender o que ele está passando, entender, né, a situação que ele está emocional. Pode ser muito variada, né, a gente vê corredores com contextos muito diferentes hoje, né, que estão passando por várias situações assim. Então a gente tem que trabalhar com cada um de forma personalizada mesmo, mais próxima, entender que se ele está passando por uma dificuldade, aí sim que o treinador tem que estar mais próximo dele para ajudar, dar esse incentivo, a adequar os treinos, caso seja necessário, a incentivar falando, olha, quem sabe tem uma prova, tem um evento que vai ter aqui da assessoria, sabe, para trazer ele para mais perto, sabe, porque é quando ele mais precisa muitas vezes. Então, assim, a gente tenta trabalhar dessa forma. E a gente já tem hoje, no serviço, né, de assessoria também, a parte psicológica, tem esse atendimento, temos. Então, facilita bastante, né? O atleta, ele além de ter o suporte ali do treinador, ele tem um suporte de psicólogos também do esporte, que vão ajudar ele a traçar ali um planejamento, além do planejamento de corrida. Inclusive, né, a gente já tem esse serviço de atendimento psicológico aos atletas para que eles façam esse planejamento também com algumas metas para trabalhar essa parte do emocional também. Porque a gente sabe que muitas vezes os atletas, às vezes, se distanciam da assessoria por estarem passando por essas questões emocionais e a gente quer, na verdade, que ele venha para perto, né? Né? Que ele se aproxime mais. Então, é nesse momento que o treinador, né, que as outras pessoas que estão na assessoria também, que podem dar esse suporte, elas interfiram mesmo, né, nesse momento e ajudem, né, o corredor a sair dessa, né. E a assessoria ajuda, contribui muito nessa questão de formação de comunidade, de corredores, que eu acho que é um papel fundamental também. E acaba acontecendo muito naturalmente, porque tem um ponto de apoio. Né? Para quem não sabe, quando você participa de uma assessoria, as assessorias normalmente ficam no Belvedere, né? Aqui em Belo Horizonte, no Belvedere, na Pampulha. E aí tem o ponto de apoio nos dias específicos de treino. E como a Jaque disse, é muito bom você ir à Pampulha ou à Lagoa Seca, aos sábados para correr e depois ficar lá meia hora, uma, duas, meia hora. Meia hora, estou sendo generosa. Meia hora se você tiver um compromisso após o seu treino, tá? Para bater um papo, porque é ali que se encontram todos os corredores da sua assessoria. Exatamente. Então você corre, reclama do treino. Fala mal do coach. Brincadeira. A orelha da gente até aqui. E isso é importante também para superar esses desafios psicológicos, porque é um momento que você vai encontrar com as pessoas que estão ali na mesma. Exatamente. Para treinar, para correr. E você vai ter um colega que foi treinar porque precisava de um suporte mental, tem um colega que foi treinar porque precisava perder peso, tem um colega que foi treinar porque, enfim, tinha problemas com ansiedade. E até tocando nesse assunto, as pessoas procuram mais, tem algum dado referente a isso? Mais para perder peso, segundo para ganhar performance, terceiro por saúde mental. No objetivo. O que vocês mais encontram? Eles vão mais por qual motivo?
Então, algumas pessoas procuram sim pela questão estética, né? Ah, vou correr para perder peso, né? Para entrar na forma que eu busco, mas ao longo do tempo a gente percebe outros benefícios além da estética. Então, às vezes a pessoa até entra com esse objetivo, quero perder uns quilos e tal com a corrida, e tudo bem, né? A gente tem que ter os nossos objetivos também. E aí, com o tempo, ela vai percebendo outros benefícios. Então, tô dormindo melhor, tô me alimentando bem agora, tô hidratando mais. Por quê? Porque o exercício físico, ele é um hábito angular. Então, significa que ele puxa outros hábitos saudáveis. Você começa a correr, você vai querer dormir melhor para acordar melhor e fazer os seus treinos bem. Você vai querer se alimentar melhor para ter energia. Vai se hidratar mais também para não ter essa sensação de fadiga, né? O cansaço durante o treino. Então, assim, são vários hábitos que a gente traz, né, para a nossa vida, hábitos saudáveis, por conta da corrida. Então, às vezes a pessoa até está ali buscando perda de peso, mas depois ela vai perceber esses outros benefícios também, né? E é normal a pessoa, ela entrar com o objetivo, sei lá, entrei para emagrecer e dali pouco tempo depois ela já está totalmente voltada para performance. Totalmente comum. Tem muita gente que inclusive fala assim, nunca vou fazer a tal volta da Pampulha, nunca vou fazer uma meia maratona, uma maratona. Inclusive, eu também falava isso. Só que a pessoa vai se apaixonando, né, pelo esporte, pela modalidade, vai convivendo com outras pessoas que estão fazendo provas também, veem, né, a participação ali em outras cidades, né, e tudo isso vai sendo vai se tornando, né, um incentivo para que elas queiram evoluir, fazer outras provas, enfim. Então é muito normal, assim, a pessoa começar meio desconfiada, né? Será que eu vou gostar de corrida? Né? Nunca que eu vou tentar. Eu só quero perder 5 quilos e depois eu paro. Aí quando veja... Depois eu paro. Isso já entra até um pouquinho no assunto que a gente quer tocar, né? Que são os famosos cases de sucesso, porque você já disse, né? Que às vezes a pessoa entra com o intuito de perder peso e quando percebe já é um aluno, ele já é um atleta de performance. Mas a gente queria que você contasse com sua experiência nesses cases de sucesso. O que já aconteceu assim? Um aluno já começou assim e hoje ele já evoluiu. E ele fazia só um treino na semana. Isso. Conta, porque é bom para quem está nos assistindo se sentir assim... Ver que é importante, né? Que é legal esse mundo da corrida, que a assessoria também é importante, que ajuda em tudo, que não é só a planilha, como a gente já mencionou aqui, mas que vai trazer vários outros benefícios. Conta pra gente um pouquinho desses cases. Então, até falando assim, né, pro pessoal que às vezes está começando, né, a correr, está no início e não se sente assim muito à vontade ainda na corrida, não gosta, né, de correr de fato. A gente vê vários corredores que também não gostavam, que tinham esse objetivo apenas de emagrecimento ou de, vou fazer só uma prova de 5 quilômetros e tá ok, e que tá tudo certo, né? A pessoa pode realmente ter esses objetivos, só que elas querem outros ao longo do tempo também. Então, assim, é muito legal a gente ver essa evolução. Eu vejo muitos atletas meus que entraram com esses objetivos, atletas que perderam muito peso mesmo, assim, mais de 20 quilos, com a corrida, que hoje praticam também bicicleta, que fazem treinamento de força, que mudaram totalmente a alimentação. Então, assim, começaram ali com a corrida, fazendo 5 quilômetros e que hoje já estão aí buscando meia maratona. E tenho atletas também que já corriam por conta própria, só que queriam fazer distâncias longas, aí entraram na assessoria e hoje já fizeram, né, uma maratona, já conquistaram outros objetivos maiores também. Então, assim, a gente vê que como é que fala? A vivência do corredor, ela é única, né? Então, cada um ali vai tendo as suas conquistas e isso tem que ser valorizado. Consegui ali fazer meus primeiros 5 quilômetros, consegui fazer os primeiros 10 e por aí vai. A gente tem que observar essas pequenas evoluções na corrida para a gente se sentir motivado também, né? Você tem uma média, Carol, do ano de 2023, de quantos meio maratonistas vocês formaram este ano e maratonistas? Nossa. Foram muitos. Porque eu sei que as assessorias fazem isso, né? De ter aí um número de, esse ano foram tantos maratonistas. Sim. Foram e a gente vai trazer esse esses dados agora, né? Fechando o ano, agora com a volta da Pampulha. Mas a gente notou, assim, um aumento grande, sabe? Tanto de meia maratona quanto de maratona. A gente vê muito mais pessoas buscando a corrida, até
distâncias mais curtas mesmo, a gente vê muita gente começando agora a correr e a gente fica muito feliz, né, em ver. Às vezes a gente vê, igual um atleta nosso, ele entrou para a assessoria, corria pouco, e aí já entrou a mãe, a irmã, o sobrinho. O exemplo então, arrasta, assim, né? O exemplo arrasta realmente. E a gente vê o incentivo, né, das outras pessoas. Eu também tenho amigas que começaram a correr, que começaram a se exercitar por me ver, né, ver outras amigas também praticando exercícios. Então, assim, a gente vê um crescimento e isso traz uma satisfação para a gente também, né, porque não é só a questão de ver, beleza, tá entrando atleta na assessoria, o que é ótimo, a gente gosta. Não, né? com certeza. Mas assim, a gente vê a transformação na vida das pessoas, né? O quanto elas melhoraram ao fazer parte da assessoria, ao começarem a praticar um exercício. Então, assim, os números realmente estão aumentando e que bom. Que bom, ficamos muito bom. felizes, assim. E em relação a provas-alvo, enfim, acho que como a gente está em BH, eu acredito que seja realmente a Volta da Pampulha. Isso. Aqui a maioria dos corredores tem ali como meta. Exatamente. Como a gente tá por aqui, né? Todo mundo vê a prova da Pampulha, às vezes pensa que não vai dar conta de fazer. Eu mesma era assim. Eu fiz a Volta da Pampulha por acaso, tá, gente? Eu até gosto de contar essa história porque eu treinava corrida assim por minha conta. E aí um dia eu fiz 8 quilômetros, falei, olha, vamos fazer uma prova de 10. E eu estava numa reunião com umas amigas. Aí uma delas conhecia o meu atual treinador, né, lá da assessoria, e falou, olha, eu vou te colocar em contato com ele e você já faz a Volta da Pampulha esse ano. Eu, gente, como assim e tal? Mas aí eu fui, sabe, entrei em contato com ele e acabei fazendo a Volta da Pampulha e me apaixonei pelas distâncias longas. E é isso, sabe? A gente vê muitas pessoas, às vezes, vendo essa prova, sem saber se vão conseguir fazer um dia, e tem isso como meta. Então, assim, a principal aqui de Belo Horizonte é com certeza a Volta da Pampulha. E aí depois elas vão vendo outras de fora também, né? A Maratona do Rio, que é super famosa, a gente vai com mais de 100 atletas para lá, e é uma festa, né? É uma festa. Tem outras provas famosas também. Então, assim, a gente está sempre tentando levar os atletas nessas provas, porque é uma outra forma de incentivo, né, para que eles continuem praticando. A questão da comunidade, né, que você falou, e dessa socialização, de ir para outra cidade, de viver uma experiência diferente. Tudo isso motiva também. E a volta é uma prova sensacional, né? Assim, eu sempre via, mas participei pela primeira vez ano passado, numa condição não muito favorável, porque eu saí do isolamento da Covid numa quinta e no domingo foi a vida. E eu já estava treinando tudo para essa prova. Mas foi tão incrível estar ali, de ver essa comunidade toda reunida, porque é gente pra caramba, né? Que eu tô sendo muito franca, eu nem vi o tempo passar. Nem vi, pouco me importou, assim, se eu, tô com condicionamento, assim, lá embaixo por conta da Covid, mas viver aquela experiência, você encontrar pessoas que você conhece ali ao longo do percurso, é muito legal, é uma prova muito legal mesmo. E vem muitos corredores de fora, pessoas que às vezes a gente só tem contato por Instagram, por rede social, e você tem a oportunidade de conversar, de conhecer. É muito legal. Fora que é no final do ano, né? Então é uma corrida festiva, é para você comemorar todas as conquistas que você teve, né? Junto ali com as outras pessoas que você conhece. Então, assim, é uma festa, e é uma festa grande, né? Muitos gigantesca. Porque as assessorias fazem uma festa depois, tá? Sim. Então já aproveitem aí, vocês vão correr, vai ainda dar tempo de tomar um banhozinho, de se inscrever. Tá? Vai dar tempo de tomar um banhozinho e vocês vão para resenha da assessoria. Algumas já fazem ali direto. Isso. Perfeito. Você já corre e já vai para resenha, né? Que é para fechar o ano, esse ciclo de corridas do ano. E comemoram, né? E Carol, eu sou uma atleta que treino por minha conta, nunca treinei com assessoria e procuro a Carol hoje para começar a treinar. Só para a gente orientar, para o atleta saber quais são os passos, o que é feito até que ele inicie o treinamento na assessoria. Então, quando o atleta nos procura, a gente faz toda uma avaliação, né, das condições físicas dele, né, um questionário para ver como que está a saúde, se ele já corre, quais são as experiências que ele já teve. E também a gente faz um teste, né, o famoso teste de 2.400, tem alguns testes que são de 3.000,
E, ah lá, o povo ama. Sensacional, façam. É um teste. É bom mesmo, gente. Mas é um teste, assim, que é importante para a gente definir os ritmos que aquele atleta vai correr, né? Ritmo leve, moderado, forte. Então, ele ajuda a gente a ter um parâmetro, um norte mesmo para dar início ao treinamento. Só explica, assim, como que funciona o teste, mas um pouquinho mais detalhadamente. Certo. A ideia Rindo é que... de nervoso. Rindo de nervoso mesmo. Começo de ano, é época de fazer de novo, para ajustar as Precisamos ondas. reajustar. Mas vale a pena, gente. É um teste importante. Vale. São só 3 km rapidinho. Rapidamente passa. Só. E é o seguinte, a ideia é justamente que você corra na maior velocidade possível, mas administrando para conseguir correr o tempo todo. Caso você não consiga correr, a gente só pede sempre para o atleta não pausar o relógio, porque a gente precisa daquele tempo total para definir quais vão ser os ritmos dele, né? Então a gente tem toda uma tabela ali depois para definir, né, esses ritmos. E aí é isso, a gente pede para a pessoa estar descansada no dia do teste, para que ela se alimente bem, né, de forma leve e que esteja bem hidratada, enfim, aquelas coisas todas antes de praticar um exercício. E faça até um aquecimento leve antes também, né, para já levar um pouquinho a frequência, entrar no temperatura clima. corporal. Entender que há um vai estímulo. fazer um exercício, isso. Mas basicamente é esse o teste e as pessoas não gostam muito, mas ele é importante. E é engraçado, porque eu acho que eu já fiz uns 5, né? Porque normalmente, aí esse teste é refeito periodicamente, porque a gente evolui, tem que ajustar. Evolui, precisa ajustar. E é sempre estranho, a mesma ansiedade de prova. Todo dia que fala que vai fazer o danado teste, a gente fica... Nossa, meu primeiro foi só Jesus, fica meu segundo foi nervoso. muito bom. Acha que poderia ter feito melhor, né? Também, isso é muito comum. Não consegui fazer no meu máximo, né? É verdade. Acontece muito. E aí, então, acontece, né, vocês buscam por essas informações para saber as condições do atleta, eles fazem o teste de 3 km, o 2.400, para vocês montarem o treinamento específico e dentro dos objetivos dele também. Isso. Só um acréscimo aqui, que é importante também a pessoa fazer uma avaliação com o médico também, para saber quais são as condições dela, né? Um cardiologista, porque é um exercício físico, né? Então é importante que você esteja bem, né? Saber ali como estão. Aí você pode falar até melhor, né? A questão dos nutrientes, né? Isso os hormônios. Eu até falo também que para quem corre, para qualquer praticante de atividade física e mesmo para quem não faz atividade, porque às vezes a pessoa não faz atividade e ela acha que nem vai, não procura fazer um exame de sangue, ela não sabe como tá. E é importante isso aí para todo mundo. E para gente que treina e às vezes assim a gente realmente treina em busca de um objetivo, acaba treinando um pouquinho mais forte, até se conseguir manter uma um período menor, um período menor para fazer esses exames, para realmente ver como, né, mulher, a gente tem uma tendência maior a perder ferro, exatamente por causa de menstruação, a questão do cálcio, quando a gente vai chegando aí perto da menopausa, passa dos 40, então é muito importante mesmo acompanhar e ver se está tudo certinho, porque isso aí vai interferir diretamente na disposição, na recuperação, no treinamento. Eu tive que fazer recentemente uma suplementação, foi até de vitamina B12 e eu agradeço muito por ter feito, porque, gente, a gente às vezes não sabe que está com uma deficiência nutricional. E o tanto que a gente melhora, né, depois que a gente passa a suplementar com a indicação, óbvio, né, de um nutricionista, eu estava perdendo rendimento mesmo, me sentindo cansada, para baixo. Tá faltando B12 aqui. Exatamente, pode ser. Eu vejo muitas atletas. Tá na época já então de fazer os exames. Vejo muitas atletas, principalmente, né, mulheres, com deficiência de ferro. Então, assim, a gente sempre faz essa indicação. Olha, procura um médico, faça os exames para quem está começando ou para quem já treina mesmo, né? Sempre tem que fazer mesmo. Tá. Então, meninas, estamos nos encaminhando para finalizar esse episódio. Carol, queria, assim, agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, dividir conosco seu conhecimento como treinadora. E, enfim, as portas estão sempre abertas. Espero que você retorne. Volte como corredora, a gente bater papo sobre Carol Corredora. Claro. Carol, onde as pessoas podem te encontrar?
Então, eu estou no Instagram, a Carol Alcântara, e aí vocês podem me encontrar por lá, né, pra gente conversar. Eu estou sempre postando conteúdos para ajudar as pessoas a correrem melhor. Então, dou lá algumas dicas, mostro algumas estratégias, trago algumas novidades desse mundo da corrida e assim tento ajudar da melhor forma, né, os corredores, tanto os iniciantes quanto os que já correm há mais tempo também. O perfil da Carol é o perfil também de dica boa, é dica compartilhada, né, Exatamente. Carol? Verdade. Sempre, vocês podem entrar lá que vocês vão encontrar indicações legais, desde suplementação, né, que a Carol indica e usa, assim como a Jaque. Vocês vão encontrar coisas muito interessantes e conteúdos muito interessantes no perfil da Carol, podem segui-la, tá? Obrigada, Carol. E eu quero agradecer a vocês também, né, por terem me convidado, gostei muito, acho que o podcast é muito importante para a gente aqui em Belo Horizonte, para todas as pessoas que nos acompanham e desejo muito sucesso para vocês, que vocês cresçam mais Carol, ainda, muito né? obrigada. Muito obrigada. Tá bom? Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Mais uma vez, é isso. Chegamos ao fim do nosso episódio, mas podem continuar com a gente, porque outros episódios já estão vindo por aí. Muito mais por aí. A gente espera vocês. Até muito breve. Até breve. Até breve.